dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que você está assistindo a gente, né? Aqui é mais uma vez Gerda Hering, do Logística Talks. Eu queria falar hoje com vocês um pouquinho sobre suprimentos. Suprimentos é uma área fundamental da empresa. Suprimentos também são aquilo com que a empresa executa o seu trabalho, ou seja, a área de suprimentos ela controla a produção, porque é ela que libera as quantidades, é ela que adquire as quantidades, é ela que faz o controle de todas as quantidades, estando, portanto, totalmente conectada à área de programação da produção. E assim, a área de suprimentos na logística, ela é que é responsável por todo o processo de aquisição, processo de distribuição, processo da armazenagem de todo e qualquer material que seja necessário para que uma empresa funcione, né? Então, a gente aqui vai tentar conversar um pouco sobre os conceitos mais simples num primeiro momento do que seja a logística de suprimentos. E como é que acontece essa logística de suprimentos? Olha só, isso são todos aqueles processos, ou seja, todos aqueles conjuntos de atividades que a gente tem aí que estão relacionados aos materiais, né, que a empresa vai utilizar no dia a dia dela. Ou seja, vai fazer o controle desses materiais para que possa fazer a aquisição e vai controlar esses materiais em cada, por exemplo, em cada esteira de produção, né? A gente sabe que a gente tem dentro de uma fábrica vários momentos de estocagem. A gente tem os estoques propriamente ditos, armazenados na fábrica, e a gente tem ainda estoques em movimento, que são aqueles estoques que estão sendo transportados, mas a gente tem estoques em preparação também do produto, né? Esses estoques eles são muito importantes, porque vamos entender assim, você tem aí uma fábrica de roupas, uma confecção de camisetas. Como vai funcionar isso? Uma pessoa vai receber a ordem de serviço para fazer, vamos dizer aí, 1000 camisetas, então o que ela vai fazer? Ela vai solicitar a peça de malha, ela vai fazer a medição dessa peça conforme a quantidade de camisetas a serem produzidas e aí ela vai enviar para o corte. A pessoa que corta não é a mesma pessoa que costura. Então, tem o corte das partes da camiseta, o corpo, a parte frontal, a parte de trás da camiseta, a manga da camiseta, as duas mangas, tem essa golinha aqui da camiseta. Tudo isso não é feito por uma única pessoa. Então você tem a pessoa que corta a camiseta, em algumas empresas você tem a pessoa que corta o corpo, outras que vão cortando as mangas, outras que vão cortando as golas, já para deixar tudo preparado. E aí esse material ele vai para a costura. Então vai costurar o corpo, depois vai anexar a manga, as mangas ao corpo e logo depois vai ser feita a costura da gola, ou seja, vai inserir a gola nessa camiseta. E depois ainda vai ter que colocar a etiqueta ou vai colocar o carimbo, né? Algumas camisetas agora vêm com o carimbo, pequeno, médio, grande, mas sempre tem alguma etiqueta na lateral ou mesmo ali na gola. Poucas ainda vêm com etiqueta na gola porque se tornou realmente um incômodo para o usuário da camiseta, né? Porque coça, arranha e tal. Mas o que importa para a gente é que a gente tem que entender que os processos são muitos. Então a gente tem esses montes aí de estoques em processamento que estão nas máquinas. Se você talvez tenha lido aí o livro A Meta, tem um momento muito interessante onde ele explica exatamente
o Eliyahu Goldratt, né? Ele explica exatamente como funciona esse estoque em processamento e a importância disso funcionar de boa, ou seja, tudo em equilíbrio, um conectado ao outro, como a gente sabe que a logística funciona, né? Elos que fazem aí essas cadeias de produção, as cadeias logísticas, as cadeias de suprimento. Então, é importante a gente pensar nisso. Por quê? Porque se a máquina que vai costurar, a pessoa que está lá na máquina que vai costurar o corpo da camisa, trabalha muito rápido, talvez aquela que vai costurar as mangas, e ela ainda tem que costurar as próprias mangas, né? Porque foi cortada a manga. Então a manga está lá, aquela tira de tecido, não é isso? E foi cortada, agora ela tem que ser costurada, né? Fechar aquela manga. Se essa pessoa que costura o corpo da camiseta é rápida demais, a pessoa que costura a manga, ela vai ter um volume imenso de estoque em processamento esperando ali para ser costurado. E isso não vai funcionar assim tão bem, né? A gente sabe. É preciso que a gente consiga, então, encontrar equilíbrio. A área de suprimentos, ela pensa muito nisso. Não adianta o gerente de produção solicitar 5, 10 peças que a área de suprimentos, ela muitas vezes não vai fornecer. Tanto que se diz que a produção está sempre querendo mais, querendo que compre mais, querendo que ter mais, mais insumo, mais tudo. Porém, a área de compras ou financeiro, ou aquela área que realmente coordena isso, que é suprimentos, bloqueia todos esses pedidos. É exatamente por isso, porque não adianta eu ter um monte de estoques em processamento parado, esperando, o ócio produtivo vai deixar de ser ócio produtivo, que é aquele momento em que aquela pessoa espera um pouquinho, né? A gente conhece isso do Kanban. Espera lá fazer uma parte do trabalho para outra equipe começar a entrar em ação. Agora, se essa equipe tiver que esperar 3 horas, 4 horas, um dia, aí já vai ser um pouco demais. É preciso que a produção continue. Mas então, significa o quê? Que a logística de suprimentos é a mesma área que coordena toda a programação de produção. É a logística de suprimentos que vai realizar o planejamento e controle da produção, não é isso? E que depois vai utilizar os sistemas e tal. No momento, a gente está falando aqui do início e a gente está tentando entender qual a importância, então, da área de logística de suprimentos para os trabalhos dentro de uma empresa, tá? Então a gente já descobriu que tem que ter uma estratégia de funcionamento, tem que ter uma estratégia para a programação e é necessário que tudo seja muito bem coordenado para que não aconteçam problemas de talvez um efeito chicote dentro da própria empresa, né? Então, tá diretamente ligada aí ao processo produtivo, toda a logística está, mas talvez a logística de suprimentos esteja mais intrinsecamente ligada, de maneira mais forte, quem sabe. Pois é isso que eu estava falando contigo, né? Ela controla os tempos de produção e ela controla a qualidade dos processos. A gente sabe que controlar processo é muito importante, gerenciamento é controle e controlar processo é muito importante porque somente através do controle dos processos é que a gente consegue chegar a bons resultados, né? Então, é preciso, para conseguir fazer tudo isso, que haja bons fornecedores. Aí vai haver o gerenciamento de fornecedores, é claro, né? Vai haver aquela captação de fornecedores necessária para a empresa, que é um pouco diferente do que acontece com a empresa pública. A empresa privada ela tem a liberdade de ir até o mercado de diversas maneiras para contratar seus fornecedores. Ela não tem a obrigação de fazer licitações, a não ser que ela esteja realmente envolvida no fornecimento de empresas estatais, né? Tenho que ter muito maior transparência nos meus processos e então terei possivelmente
a necessidade de convocar fornecedores através de um processo licitatório. Senão, eu vou apenas fazer orçamentos, né? Eu vou buscar os fornecedores, eu vou visitar os fornecedores, eu vou buscar conhecer os produtos dos fornecedores nas feiras e eu vou, então, ter uma melhor possibilidade de avaliar quais são esses produtos que estão aí no mercado e saber se isso é realmente melhor para a minha empresa ou não. Mas é muito importante que haja uma boa negociação. Uma negociação ganha-ganha. Negociações ganha-ganha são aquelas melhores negociações para o mercado, onde a empresa que está adquirindo o produto ganha, porque ela tem lá um bom produto, um fornecedor pontual que chega na hora e a um preço confortável para ela. Para o fornecedor também é uma venda boa, onde ele ganha o necessário para se manter e ter lucro, e ele é um fornecedor que costuma entregar tudo dentro dos prazos, portanto, ele é respeitável e vai ser contratado pela empresa, dependendo então somente da qualidade de produto que ele tem. Veja bem, quando a gente fala de qualidade, vocês sabem que qualidade é muito relativa. Se eu digo que eu estou produzindo uma geladeira e ela não pode quebrar antes de 2 anos, porque a garantia total que eu dou é de 2 anos, então essa geladeira realmente tem que durar 2 anos. Ela não pode durar 1 ano e 10 meses. Ela tem que durar 24 meses sem defeito, tá? Caso haja algum defeito, eu sou responsabilizada por isso, eu vou ter que reparar, eu vou ter que talvez até entregar uma nova geladeira para o meu consumidor. Isso é muito importante, né? A gente respeitar isso, porque qualidade para cada um é uma coisa, mas a qualidade, aquela que a gente conhece das normas ISO, ela não é exatamente a mesma coisa assim que muitas vezes o consumidor está pensando. Qualidade é um padrão. Se eu me mantenho com o meu produto dentro do padrão prometido, daquilo que foi negociado, eu vou conseguir manter a minha qualidade, tá? A grande coisa que aconteceu a partir do forte uso de uma engenharia de mecânica de manutenção, aí a partir da década de 40, depois da Primeira Guerra Mundial, e que se fortaleceu muito depois da Segunda Guerra Mundial, ou seja, a partir da década de 40 mesmo, é que houve uma forte padronização dos produtos dentro das empresas. Então, eu, quando compro qualidade, eu tenho que me lembrar que eu estou adquirindo um padrão. E a partir desse padrão que eu adquiri para minha empresa, é que eu vou ter algum padrão para oferecer para o meu mercado. E eu tenho que deixar isso muito claro para o mercado, qual é o padrão, qual é a minha qualidade que ele vai levar aí no produto dele. Então, isso aí é importante, né? Outra coisa muito importante também é manter níveis de estoques, né? Porque a logística de suprimentos ela tem que ter seus níveis de estoque com programação para cada venda que foi efetuada e que deverá ser atendida para o consumidor, né? Isso impacta. Caso não atenda isso vai impactar não apenas aquela empresa que comprou de mim para poder colocar no varejo, ou uma rede qualquer, mas ela vai impactar na vida lá do consumidor final, porque ele comprou e não vai receber. Então, como é isso? Tem que receber, não é verdade? Isso aí é algo assim de grande importância, que a gente mantenha nossos níveis de estoque de maneira adequada para satisfazer a nossa produção. E é exatamente por isso que a gente tem tudo que ver com a programação da produção, não é verdade? Garantir que essa produção realmente aconteça e que ela tenha aí um padrão que seja obedecido. Isso é algo que não dá para fugir, né? Então tem que ter estoques que sejam condizentes com a programação que eu vou fazer a partir das vendas que eu vou ter.
É claro também que o financeiro nisso ele está muito envolvido, porque o financeiro é que vai liberar a verba para a compra dos materiais. Sem os materiais a gente não vai conseguir produzir. Então é preciso que haja um controle geral, é tudo intrinsecamente ligado. A área de logística ela trabalha diretamente junto com o financeiro, porque ela precisa, ela coordena verbas para a produção e ela precisa avisar ao financeiro, olha só, temos um pedido de tantas unidades para atender até o dia tal, temos em estoque isso, precisamos começar a nossa produção nesse outro dia e temos esse fornecedor que são cadastrados aqui na empresa e que podem nos atender dentro dos prazos necessários. Uma outra coisa muito boa de lembrar é que você não produz tudo de uma vez só. Então, se você hoje abriu lá a tua máquina para produzir uma parte da peça, é essa parte que você vai produzir. E se essa produção é uma produção mais elaborada, mais demorada, então você não vai precisar retirar de estoque nenhum insumo, nenhuma matéria-prima para uma outra parte, não é isso? Você vai fazendo tudo aquilo que tem que ser feito naquele momento e somente quando você entrar em outra fase da produção é que você vai pegar aquelas outros materiais para dar continuidade à produção. O que eu quero dizer é o seguinte, se eu estou fazendo 1 milhão de fones de ouvido e eu tenho o cabinho, eu tenho essa partezinha aqui onde tem o fone propriamente dito, né? o que faz com que o fone funcione. Tenho aqui a parte que entra no meu ouvido, que é onde eu vou conseguir ouvir, mas aqui eu tenho microfone, né, que é altamente importante, por exemplo, para mim nesse momento. Então, eu tenho que ter cabo. Eu vou, digamos que eu faço a produção inteira, vou produzir o cabo, né? Depois eu vou produzir o suporte, aí eu vou produzir os microfonezinhos que estão lá dentro, tem que ter essas borrachinhas. Não é tudo no mesmo momento. Cada coisa entra, cada parte do produto entra na linha de produção em um momento diferente, até porque uma fábrica ela não vai produzir certamente somente fones, ela vai produzir outros equipamentos periféricos para o uso do seu computador ou do seu celular, e ela não pode ter uma produção inteira, a fábrica inteira produzindo só fone, ela tem que produzir as outras coisas também. E para cada equipamento que ela estiver produzindo, ela vai necessitar, em um tempo determinado, alguma matéria-prima. É isso que eu quero dizer, né? As coisas vão evoluindo, né? Até para que não haja tanto estoque parado ali, esperando a utilização, tanto estoque em processamento dentro da fábrica, o que atrapalharia muito todo o ritmo de produção e atrapalharia também todo o 5S, você ia ter materiais largados por todos os lados, o que não é nada interessante. Eu diria para vocês que seria muito legal se vocês lessem esse livro do Eliyahu Goldratt, que é A Meta, porque ele ajuda você a entender filosoficamente, dentro de um enredo de romance, que faz com que você consiga ler o livro de forma muito rápida, muito agradável, para que você entenda um pouco mais do que é logística de suprimentos, de como funciona uma fábrica. Você que está estudando logística, mas que não trabalha numa fábrica, nunca trabalhou numa fábrica, nunca entrou numa fábrica, não conhece os processos produtivos de uma fábrica, se você ler este livro e se deixar levar assim pelas emoções que estão ali descritas, você vai conseguir aprender muita coisa, vale muito a pena. É um livro de fácil digestão e você vai ler no ônibus, no metrô, você não vai ler dirigindo, tá? Talvez haja já o audiobook. Se você não quiser ler o livro inteiro, você não tem tempo, nem não consigo de jeito nenhum, tem alguns resumos que você pode encontrar na internet que são muito bons, tá? Então, você vê que os processos da logística de suprimentos, eles estão aí ligados à otimização, para evitar a falta de materiais
e para evitar que haja materiais demais, né? Ou seja, controle de estoques a toda funciona aí na logística de suprimentos. E é uma área assim altamente interessante e por isso que eu resolvi começar a falar um pouquinho sobre ela, principalmente porque a gente vê as pessoas reclamando, não tem isso, não tem aquilo, a fábrica não pode continuar porque o caminhão quebrou, não foi feita a entrega, mas tudo isso já tem que estar previsto, né? É por isso que existe a logística, para que a gente anteveja todas as possíveis situações que venham a atrapalhar a nossa vida. Por hoje a gente fica por aqui, mas eu espero ver você de novo. A gente vai continuar falando de logística de suprimentos. Eu espero que você se agrade disso e que você comece a estudar bastante. Inclusive, a gente está aí produzindo um e-book sobre logística de suprimentos para você começar a entender cada dia mais, tá? Também vamos colocar lá no blog, né? blogger.com/logisticatalks, para você poder ler alguma coisa ainda essa semana. Tudo de bom, até a próxima, fique bem.